A Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15 e o versículo 23. Lucas, capítulo 15, versículo 23. Foi este versículo que a nossa irmã Adriana escolheu, e foi esse texto, esse capítulo 15, que ela elegeu para que nós falássemos nessa noite sobre ele. Então, vamos a ele, Alguns dos irmãos que estavam aqui ontem já se alimentaram com esse texto, mas vamos comer de novo. Feijão eu como todo dia. Isso aqui é muito melhor do que feijão. Cuscuz também, todo dia. Se tiver, a gente come. Lucas capítulo 15, versículo 23, a Bíblia diz assim: E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Amém? Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença, gratos a Ti, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. De mim mesmo eu não tenho nada para transmitir à Tua igreja nessa noite, que falar sobre um texto que já é tão falado na Tua casa. Mas eu quero Te pedir, ó Pai, para que o Senhor encontre espaço no nosso coração aqui hoje à noite, e que a Tua palavra entre nas nossas entranhas, a fim de que nós nos alimentemos dela, Senhor, que ela seja alimento para o restante deste dia, para esta semana, este mês, este ano, para a nossa vida, porque nós precisamos da Tua palavra. Eu preciso da Tua palavra, a Tua igreja precisa da Tua palavra. Então fale conosco através dela, nos ensina, Pai. Amém. Meus irmãos, talvez esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas seja um dos textos mais pregados no meio da comunidade cristã. Às vezes, os pregadores não pregam sobre as ovelhas, mas falam sobre a dracma. Às vezes, o assunto não é a dracma que se perdeu, mas é o filho pródigo. Às vezes, não se prega sobre o filho pródigo, se prefere falar sobre o pai que repartiu herança entre os filhos. É um texto que tem muitos assuntos a serem tratados, e a visão que a nossa irmã Adriana teve ao fazer a escolha deste capítulo 15 e sobretudo deste versículo de número 23 foi para tratar a respeito de festa. No convite, aqueles que receberam o convite viram que tratava-se de um banquete, Vai haver uma festa, vai haver um grande banquete, e a verdade é que quando o povo de Deus se reúne, há festa. Não dá para chamar isso que a gente já tem vivido aqui nesta noite de outra coisa, outro nome que não seja festa. Nós estamos fazendo festa na presença de Deus, porque o Espírito Santo do Senhor enche o nosso coração de alegria, enche a nossa alma de gozo, e onde há alegria é a festa. Quando dois irmãos se reúnem, já tem festa, não é, Henrique? Imagina um povo desse se reunindo na presença de Deus. É claro que esse ambiente é um ambiente de festa, é um ambiente de alegria. Agora, o capítulo 15 do Evangelho de Lucas não fala a respeito apenas das festas que aconteceram, porque, diga-se de passagem, não foi apenas uma festa que aconteceu aqui neste capítulo 15. 3 festas acontecem aqui. Como este capítulo é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos, Na verdade, perdidos e achados, porque primeiro tem que perder para depois achar. É o capítulo dos perdidos e achados. E sempre que uma das coisas ou pessoas se perdem neste capítulo,
existe alguém que diligentemente busca e não desiste, continua buscando até encontrar, e depois que encontra, festa. Observe que logo no início, Jesus conta a parábola da ovelha perdida, a ovelha que se perdeu, e o pastor, que é aquele que cuida das ovelhas, procura essa ovelha diligentemente até encontrá-la, enfrentando os perigos, enfrentando a noite, enfrentando todas as dificuldades que se levantavam para impedir que a ovelha fosse encontrada. Mas o pastor não cessou a sua busca, não cessou a sua procura até que a ovelha fosse encontrada. Da mesma forma aconteceu com a dracma. A dracma se perdeu dentro de casa e, ao ter se perdido, a mulher pegou uma vassoura e começou a procurar diligentemente a dracma até encontrá-la. E no capítulo 15, lá no final, a partir do versículo 11, fala-nos também sobre jovens que estavam perdidos. Um estava perdido dentro de casa e o outro estava perdido fora de casa. E o filho que estava fora foi encontrado, o filho que estava dentro de casa, o pai buscou, mas o texto não diz se ele encontrou este filho. Veja que Jesus começa a contar estas três parábolas e que elas têm, obviamente, a ver uma com a outra. A ovelha estava perdida fora de casa, estava perdida no deserto, estava longe, e o pastor foi até ela para buscá-la e encontrou-a. A dracma que se perdeu estava perdida dentro da casa, e a mulher procurou a dracma até encontrá-la. Os dois filhos do pai, o filho pródigo, que é aquele que vai embora. Você sabe o significado da palavra pródigo? Pródigo é gastador, esbanjador. Então, aquele filho que é chamado de o pródigo, ele pediu a parte da herança ao pai que lhe cabia, ou que lhe caberia depois da morte do pai, e resolveu simplesmente ir embora e desperdiçou a sua herança de maneira dissoluta. Ele estava afastado da casa do pai, numa terra longínqua. O outro jovem estava dentro da casa do pai e tão afastado do pai como aquele que estava fora, como aquele que estava longe. A prova disso é que a visão que o filho que estava longe tinha do pai é diferente da visão daquele que estava dentro da casa do pai. O filho que foi embora chegou para o pai e disse assim: olha, me dá a parte da herança aí que me cabe, porque eu não quero mais viver nessa tua casa, não quero mais fazer parte dessa família. Para mim o Senhor morreu, eu quero ir embora, me dá aí o dinheiro que eu tenho a ver aqui nessa tua fazenda, que eu vou embora. E aí ele pegou o dinheiro e foi embora da fazenda do seu pai, foi viver a vida do jeito que ele queria viver. Ele chutou o balde e foi embora. E a Bíblia diz que este jovem começou a padecer necessidade, os seus haveres acabaram, o dinheiro que ele tinha se esvaiu e ele ficou sem ter com o que comer. Procurou emprego, ninguém queria lhe dar emprego, ele acabou encontrando emprego num lugar para apacentar porcos, cuidar de porcos, desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas a Bíblia diz, ninguém lhe dava nada. Este jovem, quando estava nesta condição, pensou: os trabalhadores de meu pai têm alimento em abundância, e eu estou aqui padecendo necessidade. Vou me levantar, voltarei para a casa do meu pai, mas ele não tem que me aceitar como filho. Mas
se ele me aceitar como um trabalhador, já é já é mais do que suficiente. Por quê? Porque o filho sabia que o pai tinha um bom trato para com os trabalhadores. Trabalhadores tinham alimento e viviam bem na casa do pai. E este jovem caiu em si. É a melhor queda que alguém pode ter. É quando alguém cai em si. Quando alguém reflete sobre a sua condição de pecador, de errado, e resolver aquela situação, e no caso deste jovem, voltar para a casa do pai. E ele se levantou, voltou para a casa do pai. O pai observou o menino enquanto estava vindo e correu ao seu encontro do filho. Seria algo normal para nós, mas naquela época era algo inconcebível. Primeiro que este filho deveria, na verdade, ser morto. Ele não deveria ter a oportunidade de chegar até a presença do seu pai. Mas o pai, a fim de que ele não fosse ferido, correu, se expondo ao ridículo, à visão dos outros, e correu até a presença do seu filho. Reconhecendo-o, beijou, lançou-se ao seu pescoço e começou a tratá-lo não como servo, mas a tratá-lo como filho. E o menino olhou para o pai e ele tinha feito um script e disse: eu vou falar aquele script que eu previ. E começou a dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado o teu filho. Mas o pai não deixou ele concluir. Veja que o texto, no final do versículo 21, o discurso do jovem foi interrompido. Talvez a interrupção do discurso deste moço, aquilo que ele tinha pensado falar, tenha sido feita essa interrupção por parte do pai, a fim de dizer: ó menino, para de falar bobagem, você é o meu filho, você não vai ser tratado aqui diferente daquilo que você é. Você estava longe, mas você voltou, e agora você será honrado. Trazei depressa, e o pai começou a dizer aos trabalhadores da casa: trazei depressa a melhor roupa, coloca um anel no dedo desse menino, sandália nos pés, porque ele não é escravo, e o bezerro, aquele bezerro especial que está sendo servado, matai-o, porque nós vamos comer e vamos nos alegrar, vamos fazer festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Daqui a pouco eu falo mais sobre festa. Começaram a alegrar-se. Quando o irmão mais velho, que também estava perdido, chegou depois, possivelmente, de um dia de trabalho, e observou que estava acontecendo um evento dentro da casa, perguntou a alguém: o que é que está acontecendo aí? E um dos servos disse: o teu irmão voltou, e o teu pai mandou matar o bezerro cevado, e eles agora estão comendo, se alegrando. E aí o pai percebeu a presença do filho fora, e o filho não queria entrar para a festa. Mas o pai veio até o filho, e a Bíblia diz no final do versículo 28, estava com ele. O que é que o pai queria? Por que é que o pai estava insistindo com aquele jovem que estava do lado de fora da casa? O pai queria que ele entrasse e que ele participasse da festa. Mas esse jovem tinha uma visão estranha do pai. Ele diz assim: olha, eu te sirvo há tanto tempo, e o senhor nunca mandou matar sequer um cabritinho para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. E veio este teu filho, e você mandou matar o bezerro cevado?
aquele especial, isso é injusto. A visão que o filho que estava dentro de casa tinha do pai era uma visão de que o pai era injusto, de que o pai era do tipo que contava os cabritinhos ao ponto de, se algum deles não tivesse lá, tivesse sido comido pelo filho numa festa, por exemplo, o pai faria questão. E este pai não parece ter essa característica. A visão que o filho que estava dentro de casa tinha do pai era uma visão distorcida daquilo que de fato o pai era. Veja a situação do pai. Um filho foi embora para uma terra distante e estava distante do pai, e o outro estava dentro de casa, mas também estava distante do pai. A ovelha perdeu-se longe do lugar seguro, do aprisco das ovelhas. A dracma se perdeu dentro de casa. Então a gente tem a ovelha perdida fora, o filho pródigo perdido fora, a dracma perdida dentro de casa e o filho mais velho também perdido dentro da casa do pai. Mas todos aqui estão perdidos. Qual é a mensagem central deste capítulo 15 do Evangelho de Lucas? O que é que Jesus está querendo mostrar e para quem ele está querendo mostrar o que neste capítulo 15? O segredo para a gente entender direitinho a intenção de Cristo ao propor estas três parábolas é observarmos o que está nos dois primeiros versículos. Veja comigo, Lucas 15, 1 e 2. E chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Há quem diga que o cenário aqui é o seguinte: Jesus está em sua casa, ou em uma casa qualquer, mas provavelmente em sua casa, e a ele vêm pessoas de todos os lugares, as queridinhas da sociedade ou não, publicanos, pecadores, todo mundo vem até a casa de Jesus para ouvi-lo pregar. As pessoas estavam sedentas de ouvir as boas novas da parte de Cristo, estavam famintas de ouvir a Cristo e por isso vinham para ouvi-lo. E enquanto Jesus conversava com estes, pregava para estes publicanos, pecadores, os fariseus e os escribas, essas duas castas dos judeus, murmuravam e diziam assim: mas isso é um absurdo, como é que este recebe pecadores? Este homem é judeu, este homem se diz mestre, este homem é um semelhante a nós, mas ele se senta com publicanos, ele se senta com quem trai a nação israelita, ele se senta com os roubadores, com as prostitutas, ele se senta com esse pessoal e come com eles. Não é? Isso é um absurdo. Era essa a visão que os escribas e os fariseus tinham a respeito de Jesus. E possivelmente Jesus está lá e percebe eles fora, e Jesus sai a encontrar-se com eles. E o versículo 3 diz: e ele lhes propôs esta parábola. E aí Jesus começou a falar com os escribas e com os fariseus. O que é que Jesus estava tentando mostrar? Que aqueles publicanos, os traidores da pátria dos judeus, de fato estavam perdidos, mas estavam em busca de serem achados, de serem encontrados, estavam em busca da salvação, estavam em busca de Cristo. Os pecadores de igual forma, enquanto os fariseus e os escribas, como é que ele recebe pecadores?
ele não deveria demonstrar isso para com eles, ele não deveria ter intimidade com eles, ele não deveria comer com esses homens, mas Jesus está lá e pacientemente para estes fariseus e escribas, ele conta não uma história, mas 3. O que é que eu entendo com isso aqui? Jesus está interessado nos pecadores que se acercam a Ele, a fim de ouvirem o Evangelho. Talvez alguns desses tenham atendido o convite e tenham chegado aqui, a fim de ouvir a palavra de Deus, a fim de acompanhar os louvores e quem sabe cantar também, junto com a igreja. E Jesus está interessado em você. Jesus está interessado na sua alegria. Jesus está interessado no seu coração. Jesus está interessado na sua alma, em você por inteiro. E a prova disso é que a ovelha que estava perdida foi encontrada. A Bíblia diz que houve festa. O pastor chamou os seus amigos e disse assim: olha, eu achei a ovelha que eu havia perdido, venham, vamos nos alegrar, vamos fazer festa, porque a minha ovelha estava perdida e eu a encontrei, vamos fazer festa, vamos festejar. Jesus diz aqui que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Há alguém que não necessite de arrependimento? O que Jesus estava dizendo aqui é: olha, alguns acham que não precisam se arrepender, mas outros entendem que estão distantes e que precisam se arrepender. Jesus está interessado nesse que cai em si e diz assim: eu preciso do perdão de Cristo. Mas está interessado também naqueles que dizem: eu não preciso de perdão. E aí ele diz: olha, a mulher achou a dracma. E depois de achar a dracma, ela disse assim: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A pregação de Jesus era para chamar as pessoas ao arrependimento. Escribas, fariseus, saduceus, publicanos, roubadores, prostitutas, mentirosos. Jesus queria trazê-los todos para o seu aprisco. Jesus queria trazer a todos para o seu aconchego. E não importava quem viesse, ele estava de braços abertos para receber a todos. De longe ou de perto, Jesus queria recebê-los no arrependimento dos seus pecados. O filho mais jovem voltou e o pai começou a festejar. E a festa estava rolando e o filho mais jovem, arrependido, com o coração quebrantado diante do seu pai, estava participando da festa. O filho mais velho não quis entrar, não quis participar, mas o pai veio para fora e começou a insistir para que ele entrasse. O pai queria que ele também participasse da festa. Eu não sei quem é você nestas histórias aqui, ou nessa história do filho pródigo. Eu não sei se você representa aquele que está fora, longe, ou se você representa aquele que está dentro da casa, dentro da fazenda, mas que também está distante. Dentro da fazenda, mas também distantes. Jesus insiste hoje,
há uma festa para você participar. E a festa que ele tem preparado é uma festa que nunca vai acabar. Festas, chamam seus amigos, fazem churrascos, muita bebida, muitas mulheres, muita prostituição. Eles fazem festa e se alegram durante essas festas. Mas o final da festa é morte, é briga, é confusão, é separação. E a festa que Jesus promove é uma festa que não tem final. É uma festa que começa com o prato principal e o anfitrião, que é o próprio Cristo, serve aos seus convidados e ele está interessado em que todos participem da festa. As ovelhas que estão fora, ele quer que elas voltem para o aprisco. As dracmas que estão perdidas, ele quer encontrar essas dracmas hoje. O filho pródigo que está longe, você precisa voltar para a casa do seu pai, porque ele preparou uma festa, um banquete para você. E se você é do filho mais velho que está dentro da casa, mas que fica fazendo bochecha, biquinho, reclamando, resmungando como escriba, como fariseu, pela maneira como o pai trata o filho que se arrepende, tem festa para você também, desde que haja arrependimento. Jesus não desiste de absolutamente ninguém. Veja que ele foi ao encontro do filho que estava voltando. Ele se expôs ao ridículo, rompeu todas as etiquetas daquela comunidade judaica. Ele desceu a encontrar-se com aquele mais moço e saiu da casa para encontrar-se com o mais velho. É muito amor. Não dá para a gente explicar. Veja que o pai poderia simplesmente ter usado de misericórdia para com o pródigo. Ele poderia simplesmente ter dito assim: olha, de fato, você saiu daqui, chutou o balde, disse que eu não era mais o seu pai, que não me reconhecia mais como autoridade sobre você, mas eu vou ser bondoso, fique por aí, seja como escravo. Mas o pai não fez isso. O pai foi gracioso. Isso é graça. Aquele moço merecia talvez ser morto, no máximo um emprego na fazenda, mas ele foi tratado como filho. Jesus não vai te tratar como empregado. O tratamento que ele tem para você é um tratamento de filho, porque você é filho do Pai. Pode ser que o irmão mais velho inste contra você, mas não liga para o irmão mais velho não. Olha para o pai. Observa a ação de amor do pai. Observa a demonstração de amor do pai para com a sua vida. O amor de Deus por você é ilimitado. E pode alguém dizer assim: ah, mas ele já foi, já voltou, já foi, já voltou. Se fosse eu, não aceitava de volta não. Mas o pai aceita. O pai perdoa. E o pai trata como filho. E coloca uma roupa, coloca um anel no dedo, coloca a sandália nos pés e faz festa, porque você é filho. Você é filho de Deus. E a festa já está preparada para o teu retorno. O bezerro cevado prepara. É o bezerro, viu gente? Não é um bezerro, não é qualquer, não é um qualquer, não, é um especial que tem sido preparado
para a festa. Irmão mais velho, você que está dentro da fazenda, na casa do Pai, mas não quer participar da festa. A festa é a salvação. Não importa o que o irmão mais moço faz ou fez no mundo. O que importa é que o irmão mais moço quer a graça do Pai. Aceitar a graça não é algo fácil não, viu gente? Muitas vezes quando um ser humano erra contra o outro perdoa, libera o perdão, perdoa. Mas às vezes a própria pessoa que errou não consegue se perdoar. Ele não consegue aceitar aquela graça. Mas o menino aceitou a graça e entrou para participar da festa. Ele sabia que não era digno. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele sabia da sua condição. Mas o pai disse: é o meu filho. Então o irmão mais velho não olha para o mais moço e começa a apontar, dizendo: não, mas ele desperdiçou todos os seus bens com as meretrizes. Não importa o que ele fez. O que importa é que o pai perdoa. O que importa é que o pai ama. O que importa é que o pai restaura o status que aquele filho outrora teve e perdeu porque quis, mas ele resolveu voltar e o pai o recebeu como filho. É o seu irmão. É isso que o pai diz. O pai sai fora e diz assim: olha, era justo nos alegrarmos e nos regozijarmos, meu filho, porque este teu irmão estava morto, mas ele reviveu. Ele tinha se perdido, mas foi achado. Precisamos nos alegrar, precisamos nos regozijar, porque o teu irmão voltou. É o teu irmão. Receba-o como irmão. Um grande problema é quando a gente não reconhece irmão aquele que é filho do pai. É um grande problema. Porque quem não reconhece como irmão aquele que o pai diz: é o meu filho, fica fora da festa. No dia do arrebatamento da igreja, ficar aqui nessa terra, onde haverá pranto e ranger de dentes. Todos nós queremos ir para o céu e participar daquele grande banquete que o Senhor preparou para nós. Vai ter churrasco lá, viu? Vai ter churrasco. Não sei se vai ter Coca-Cola, mas churrasco vai. E a festa está pronta. Volte para o aconchego do Pai. Volte para perto do Pai. Os de longe, os de dentro, o Pai ama a todos. E não importa o que você fez. Não importa. O que importa é o teu coração quebrantado diante da presença do Pai. Tem música? Cadê Jesus? Ô Jesus, vamos cantar. Depois o nosso pastor Luciano.